O jogo do CRB com o Santos não foi só interessante pelo aspecto do resultado, do que aconteceu dentro de campo. Teve também um episódio muito inusitado que aconteceu na coletiva de imprensa logo após o jogo. E eu vi o burburinho disso logo depois do jogo pelo Twitter. Depois eu fui procurar ver o que tinha acontecido de verdade. E tem a ver com uma pergunta de um jornalista que eu acho que é local. E eu queria trazer aqui um react disso com vocês, né? O vídeo tá na Santos TV, é o vídeo da coletiva pós-jogo, tem aí 4 minutos e 24, mas acho que vale pelo ineditismo da pergunta. Arrisco dizer que foi uma das perguntas mais criativas que foram feitas nos últimos tempos em um jogo do Santos, mas eu acho que mais importante do que a pergunta em si é o tipo de coisa que isso nos faz pensar de uma preparação de um jornalista para uma coletiva. E aqui eu não estou no papel de querer comentar ou avaliar a qualidade da imprensa. É simplesmente o curioso da questão do conteúdo, das associações que acontecem. E tem um ponto interessante também, a respeito de como o Carille reage à pergunta. E como que isso tem um pouco como que isso demonstra um pouco a maneira como o Carille trata qualquer tipo de assunto inesperado, tanto dentro do campo como fora. Vou rodar o vídeo aqui para vocês e aí a gente faz esse react aqui da coletiva, a melhor coletiva do ano até agora na Série B, aqui nesse episódio do meu canal do Santos. Deixa eu dar o play aqui. E aí a gente já começa bem, porque já começa com o vídeo chacoalhando um absurdo já. Em Maceió, se você entende que o Santos perde 2 pontos ou ganha 1 ponto pela maneira como as coisas aconteceram aqui no Nordeste do Brasil. Boa noite. A primeira pergunta é bem protocolar, como foi o jogo? Acho que foi do Felipe Cardoso. A gente jogar o campeonato, né? A gente veio para ganhar o jogo. Claro que ia ter dificuldades, um time que chegou na final da Copa do Nordeste, um time que está classificado na Copa do Brasil, um time que já tem um conjunto desde o ano passado, então a gente comemora esse resposta protocolar, seguir a nossa caminhada, olhar para frente e esses jogos que a gente fez, acho que são 5 vitórias e 3 empates, nos coloca lá em cima. É um campeonato que nós todos sabemos que é difícil e jogar Série B a gente tem que saber jogar Série B. Nessa primeira resposta, o Carille vai muito em cima do protocolo do técnico brasileiro, né? Viemos aqui para ganhar, a gente respeita muito o adversário, a gente sabe que a competição é muito difícil, o adversário é qualificado, a gente tem que saber jogar a competição. Se você olha a coletiva antes de olhar os melhores momentos, dá a impressão mesmo que o Carille colocou o time para forçar o jogo e para tentar ganhar. Na prática, isso não foi verdade. O Santos acha um gol no segundo tempo, claramente se contentou quando tinha o 1-0 e não ia atacar mais para garantir a vitória, sofre o gol e quando sofre o gol se contenta ainda mais com o empate, com medo de perder o jogo. Então isso que o Carille fala tem que saber jogar a competição, é uma competição muito difícil, um adversário que se classificou na Copa do Brasil nem nada. O CRB, por melhor que fosse jogando dentro de casa, não foi um time que ameaçou o Santos o tempo todo. Foi muito mais 2 pontos perdidos, que é o que o jornalista faz a pergunta, do que 1 ponto ganho. Não foi aquele empate que o Santos achou numa bola parada 1-1 depois de sair perdendo e sofrendo pressão o tempo todo. Foi o contrário. Foram 2 pontos perdidos. Aqui o Carille faz o protocolo bonitinho, mas eu acho que agora é que vem a cereja do bolo. Vamos lá. Fábio Carille, boa noite, bom jogo. O senhor chegou para o Santos com o objetivo de resgatar um dos principais clubes do planeta. Resgatar o clube. Qual a diferenciação que você pode fazer entre esses 3 jogadores? Antes de entrar na resposta do Carille, eu quero parar para fazer um comentário sobre a pergunta. Em coletiva, geralmente o jornalista só tem a oportunidade de fazer uma pergunta, porque o microfone vai passando de mãos em mãos, você não tem chance de ter tréplica. Então, se o técnico responder com uma palavra, meio que fica por isso aí mesmo. Então, quem vai para uma coletiva em geral, vai preparado para fazer 2 ou 3 perguntas. Essa aqui é maravilhosa e esse é o motivo de eu estar fazendo um vídeo, porque assim, geralmente uma pergunta tem a ver com a outra.
o cara faz uma pergunta do tipo, Carille, por favor, sua avaliação com relação ao jogo de hoje, o resultado, qual é a importância do resultado para a campanha? E a segunda e aproveitando, fulano de tal hoje marcou o seu terceiro gol vindo do banco. Você acha que ele tem chance de virar titular? Então você conecta uma pergunta na outra para tentar ter as duas respostas do treinador e de alguma maneira enriquecer a resposta dele, enriquecer as aspas dele. Mas aqui acontece uma coisa que eu confesso que eu nunca vi, que o cara faz uma pergunta a respeito de você é o técnico que chegou para trazer o Santos de novo para a Série A, e é responsável por como que você vê essa campanha dentro da segunda divisão, e você fala de Pelé, Pituca e Neymar foram capitões desse time, e a hora que ele tá falando isso, o cara ele faz uma expressão de tipo, que cacete esse homem tá falando, que é muito bom. E assim, ele pergunta, Pelé, Neymar e Pituca foram capitães desse grande time, qual que é a relação que você vê entre esses três jogadores? Tipo, não são nem três jogadores do elenco atual, e assim... Ele bota o Pelé, o Neymar e o Pituca dentro do mesmo balaio para falar sobre ser capitão no time. Enfim, é muito desconexo, mas aí vem o melhor, que é como o Carille entende essa pergunta e o que ele responde. Não entendi, por favor. Fala por isso. Quem falar desse Santos na Série B é a primeira, e a segunda é a diferenciação entre os capitães. De Pelé, Neymar e... Essa aqui é muito bom, porque ele fala que não entende a pergunta e o assessor do Santos entra e fala, não, a primeira pergunta é a respeito do Santos, o que o Santos, como tem sido o Santos na Série B, e a segunda pergunta é sobre os capitães. Aí ele para e fala, Pelé, Neymar e Pituca, tipo, como assim, tem certeza que é isso que ele perguntou mesmo? E aí ele faz uma cara de espanto que é muito maravilhoso. Todos os jogadores que vieram, comissão, diretoria que está aí, presidente novo, sabe da responsabilidade que de colocar o Santos na Série A outra vez. Blá blá blá, de vamos conseguir, os 3 pontos é importante. Competição é difícil, que não tem nada diferente da primeira resposta, absolutamente nada. Jogadores fenomenais, e o Pituca é um jogador que ele é guerreiro. Acho que é isso que eu Aí vem a outra parte que é muito boa também. E aí ele não deixa de responder a segunda pergunta, por mais absurda que seja, ele não deixa de falar, né? Ele responde primeiro sobre a campanha do Santos, aquele blá 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 já preparado, né? E aí ele fala, os 2 primeiros, Pelé e Neymar, são jogadores extraordinários e o Pituca é um guerreiro. Ou seja, claramente ele faz uma distinção, ele não consegue ter uma resposta pronta na cabeça de fazer nenhum tipo de associação que coloque o Pituca no mesmo patamar que o Neymar e que o Pelé. Assim, óbvio, né? O Pituca nunca vai estar no mesmo patamar de Pelé e Neymar, né? Mas o ponto aqui e esse era o segundo parênteses que eu queria fazer desse react aqui, isso deixa claro como que o técnico brasileiro hoje ele vai muito preparado para responder as mesmas coisas sempre nas coletivas de imprensa. Exceção ao Abel, ao Renato Gaúcho talvez, que vão ali numa linha mais de tentar até perguntar, devolver a pergunta para o jornalista ou criar ali algum tipo de polêmica. O Carille, ele vai no quadradinho dele de resposta. A competição é difícil, o time tá preparado, viemos para vencer, o adversário é complicado. Ele tá tão focado em responder a mesma coisa em todas as perguntas e em responder sempre a mesma coisa, que quando surge uma resposta dessa, ele não tem repertório para fazer qualquer tipo de análise. Ele não consegue dar uma resposta, mesmo que fosse uma resposta sincera. Fala assim, cara, não sei. Nossa, são 3 jogadores muito diferentes, não dá pra comparar. São 3 momentos diferentes da história do time. O Pelé nunca foi capitão do Santos. O Neymar é uma referência pros mais jovens. O Pituca hoje é a imagem do resgate desse time. Um jogador que a gente precisa por conta da vontade dele, mas muito técnico também. Ele não consegue sair da pergunta, né? E isso demonstra também o quanto que isso é o Carille na essência como pessoa, no sentido de ele é muito convicto das mesmas coisas, ele é muito preso às mesmas ideias. Quando você precisa que ele improvise, ele sofre.
é exatamente o que acontece com esse time dentro de campo. Quando o Santos precisa ter uma ideia diferente de jogo, ele não consegue fazer, porque o Santos justamente tem essa caixinha fechada em cima do esquema que o Carille monta, trocando peças para esperar alguma mudança de característica de jogador para influenciar no esquema tático. Essa resposta sintetiza muito o que é o Fábio Carille como profissional. Ele é engessado. E aí não é uma crítica, não é um demérito, é um estilo. Ele tem esse estilo mais fechado em cima das convicções que ele tem e ele não está muito disposto a provar outras coisas, a experimentar. Né? Nesse caso aqui, eu peguei o gancho da coletiva porque cabe exatamente para dar esse exemplo. Ele poderia ter ido por qualquer outro caminho da resposta. Ele poderia até ter levado por um cunho pessoal. Na minha opinião, eu acho, sei lá, o Pituca o melhor jogador dos três, e poderia ter quebrado até a expectativa de resposta, dando uma resposta um pouco mais solta, uma resposta que desse, né, primeiro, respondesse a pergunta feita, mas colocasse ali um pouco de consciência na conversa, do tipo, cara, a gente não vai comparar os três. Pra mim, o Pituca é o melhor dos três. E ia ter saído aí 2, 3 manchetes falando Pituca é melhor do que Pelé e Neymar, segundo o Carille. Já teria ganhado alguns cliques a mais aí, o jornalista teria ficado feliz com uma aspas boas do Carille, melhor do que essa que ele fala que Pelé e Neymar são incomparáveis e o Pituca é um guerreiro. Tipo, eu queria ver o que ele falou pro Pituca dentro do vestiário quando ficou sabendo dessa resposta. Bom, mas assim, o resto da coletiva é muito mais do mesmo. Como que você avalia o caminho do Santos daqui para frente, o que você tem de expectativa, se o Juliano volta. Então, assim, são perguntas que não fogem muito do cotidiano de uma coletiva, então nem vale a pena ir até o final, mas eu convido vocês a entrarem na Santos TV, né? O vídeo tá lá no site, no canal do Santos, para ver, e preste atenção nas expressões faciais do Carille, tanto antes da pergunta como na hora de responder, e a dificuldade que ele tem de fazer esse jogo e fazer exatamente essa leitura da pergunta e sair do protocolo, né? E como que isso custou para ele, como que isso foi dolorido para ele, porque ele não estava pronto para uma pergunta como essa. Esse foi o vídeo de hoje, um react aí um pouco mais até descontraído do que foi a coletiva de imprensa do Santos, que geralmente é meio repetitiva, mas dessa vez teve aí um elemento legal que valia a pena trazer aqui para vocês. Deixa nos comentários o que você achou, se você gostou desse tipo de vídeo, queria que eu faça mais reacts desse tipo, e não deixa de se inscrever, dar o like, e a gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!